Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia, sua sexta-feira, que seja incrível. O final de semana está chegando. E que você tenha uma programação daquelas, com a sua linda família começando pela mesa. Se podes, disse Jesus ao Pai desesperado, tudo é possível àquele que crê. Então não se prenda às impossibilidades, apenas a palavra do Senhor. E creia. Creia que nada é impossível para Ele, que tudo é possível na vida daquele que crê no que Ele falou. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça na vida daquele que se esconde em Deus. Nunca falta graça. É graça sobre graça, é graça sobre graça, é graça todos os dias, é graça para um novo dia. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Eu, Senhor, não mudo, por isso que vocês não são destruídos. O Senhor abre a porta e ninguém pode fechar, não. Mas quando Ele fecha também, ninguém pode abrir, não. E quando Ele diz, levanta e vai, pode confiar. Levanta e anda. Levanta e vai. Não tema. Não temos enfrentamentos. Não temas as intimidações, porque o diabo adora intimidar as pessoas. Foi o que ele mais fez usando Sambalate, Tobias, Gesem, para tentar impedir Neemias de reconstruir as muralhas. Mas leia o livro de Neemias. E veja que ele não se calou, ele não se intimidou, ele não parou, nada foi um bloqueio. Gente, eu amo Neemias. Nada foi um bloqueio para ele. Nada pôde bloqueá-lo, pará-lo, intimidá-lo. Ô homem corajoso e determinado. Gente, você quer aprender com alguém que foi determinadíssimo? Neemias. Neemias. Porque ele sofreu todo tipo de ataque. Sabe, a pressão, a temperatura, a pressão aumentou e a temperatura também. E ele revelou fé e mais fé. E foi confiando na graça do Senhor que ele não parou. E mesmo sofrendo zombarias, intimidações, perseguições, chantagens, todo tipo de opressão pesada, ele não parou. Ele continuou ali, resolvendo na oração e fazendo tudo que estava ao alcance dele. Um homem de fé, que sabia que a graça do Senhor estava sobre ele e que mesmo não tendo nenhuma experiência em construção, ele não era engenheiro, arquiteto, ele não tinha experiência em construção, mas ele creu na graça.
E ele abraçou aquele desafio. É isso que me encanta. Ele creu na palavra do Senhor e ele foi ao encontro de um grande desafio. Gente, foi um grande desafio. Levantar aquelas muralhas em 52 dias foi um dos maiores milagres da Bíblia. Porque era impossível. Impossível em 52 dias muralhas gigantescas serem levantadas. Ali era só entulho, pedras queimadas, destruição, um cenário de horror. Mas ele creu que ele foi chamado para aquilo. Sabe quando você entende que algo é para você? Você nasceu para aquilo. Aquele é o propósito da sua vida. Neemias entendeu que aquelas muralhas eram o propósito da vida dele. Que ele nasceu para aquilo. Para ser o restaurador de muros. Para levantar aquele lugar. Para reconstruir o que estava em ruínas. E ele não ficou lá, sabe, andando ao redor da mesma montanha com aqueles questionamentos. Mas eu? Não. Mas isso e aquilo. Não, mas eu não sou engenheiro. Não, mas eu não sou um arquiteto. Não, mas nem mestre de obras. Não, eu nunca nem fui ajudante de pedreiro. Mas eu não tenho a menor capacidade. Não, isso não é para mim. Ele estava num lugar lindo. Eu amo essa parte. Sabe, essa capacidade de sacrificar para honrar a Deus. De sair de um lugar confortável, um lugar bonito, sabe, ir para um lugar destruído, feio, com pessoas abatidas, com o espírito derrotado. E ele abraça a missão, o chamado do Senhor e vai. E em 52 dias, ele levantou aquilo que ficou lá no chão. Ele levantou as pedras queimadas. O que era só entulho, agora é um cenário de... O que antes era um cenário de destruição, agora é de restauração. O olhar de todo mundo mudou. E a atitude mudou. Eles creram. Eu amo Neemias, eu falo isso uma vida toda, né? Os 52 dias para mim é um período maravilhoso e toda vez eu gosto de dizer, eu amo Neemias, porque eu aprendo com ele. É um período que eu cresço demais e que eu vejo as pessoas ao meu redor crescerem também, porque não tem como não ser altamente influenciado por esse homem. Ele nos influencia a enfrentar desafios novos, projetos novos, a enfrentar o que é difícil, o que ninguém quer enfrentar. Ele nos desafia e a viver resultados também que outros não estão vivendo, porque não são muitos que querem sacrificar e investir a vida em algo que é o propósito de Deus e que é muito difícil, que é desafiador, era muito difícil o que Deus esperava dele. Mas ele não decepcionou, ele correspondeu, porque ele creu e tudo é possível aquele que crê. E ele creu que ele tinha graça, que ele tinha favor, que havia uma unção sobre ele, que o capacitava. Onde ele colocasse as mãos, Deus ia honrar e honrou. E o Senhor quer que você pegue essa palavra. Apenas se levanta.
enfrenta. Eu sinto fortemente no meu espírito que o Senhor está impulsionando pessoas a enfrentar grandes desafios, porque é aí que você vai viver resultados que você não viveu. Ele quer que você acredite que há graça sobre você, e vai ser graça sobre graça, favor e mais favor, favor e mais favor. Ele quer que você tenha convicção que se você crer o que é impossível, e que todo mundo diz que é impossível, vai ser possível para você. E mesmo que o cenário não seja bom, as pessoas que estão ao seu redor não têm uma boa perspectiva, chegou a hora de você ter a perspectiva da fé como Neemias teve. Crer no que Deus está colocando no seu coração, diante de você, e acreditar profundamente que Deus te chamou para isso, que é hora de avançar, é hora de enfrentar desafios maiores, porque Deus vai dar a você grandes vitórias. A Bíblia, diz isso aqui: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você vê pessoas fúteis, volúveis, que vivem em busca do conforto. Tudo passa, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. E o mundo passa e desaparece, e com ele os desejos proibidos, os desejos apaixonados, a luxúria. Porque tem gente que só vive para coisas inúteis, fúteis, vazias, vivem correndo atrás do vento. Mas tem gente que tem propósito. Tem gente que acredita na verdade, entra ano, sai ano. Você sabe onde encontrar aquela pessoa. Ela não escolhe fazer o que é fácil. Ela faz o que tem que fazer, porque ela sabe que quem faz só o que é fácil permanece fraco. Ela sabe que uma pessoa que para no meio do caminho nunca vai viver plenamente o propósito de Deus para a vida. Ela sabe que se Deus for com ela, a vitória é garantida. Então, tudo que ela precisa é de uma palavra de Deus. Ela sabe que tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus e realiza os seus propósitos, aleluia, em sua vida, permanece para sempre. Faça a vontade de Deus. Enfrenta o que for preciso. Diga não para as intimidações, para o medo. Não ceda às pressões. Não tema o que o inimigo está fazendo. Não desista do que Deus tem com você, porque você tem um sim de Deus. Para cada promessa, já tem um sim, então diga amém. Este mundo corrupto já está definhando, assim como seus desejos egoístas, mas a pessoa que realmente faz a vontade de Deus, essa pessoa permanecerá para sempre. Tudo é possível àquele que crê. O que Deus tem com você é graça sobre graça e mais graça. Não olha para lado nenhum,
Muitas vezes pessoas que não estão fazendo nada, como Sambalate, Tobias e Gesem, vão chegar para tentar tirar o seu foco, desestabilizar você, diminuir você. Mas você vai parar e olhar para o alto e dar ouvido somente à voz de Deus. Ignora todas essas vozes e faça como Paulo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado. Eu posso não ter chegado lá, mas eu não parei. Mas toma a seguinte atitude, que é a que você vai tomar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ô maneira incrível de viver. E avançando, não quero saber, não deu certo, não importa, tudo vai contribuir para o meu bem. Parece que está tudo travado, Deus mandou eu continuar. Ah, não alcancei, mas não paro. Eu vou alcançar, eu vou tocar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não vou ficar presa ao que aconteceu, não aconteceu, se deu, não quero me prender a nada disso. Eu tenho hoje, o dia que se chama hoje. Então eu vou seguir em frente, e avançando, eu vou avançar. Deus está dizendo o quê? Avança. Você tem graça. Avança. É para você. Avança, faça a vontade de Deus. Não se intimide, não recue, não tema nada, não esmoreça, não baixa a cabeça, não olha para lado nenhum, deixa o que se foi. Deus tem uma coisa nova. Alegra o seu coração e vai rompendo, dá mais um passo. Todos os dias, avançando para as que estão adiante de mim. Tem algo grande diante de você. Adiante de você. Apresso-me. Se apressa. Apresso-me em direção ao alvo. Fica focado no alvo, que é o que Deus prometeu a você. A fim de ganhar o prêmio. Tem um prêmio esperando por você. Da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Portanto, já que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, que pela fé testemunharam a verdade, a fidelidade absoluta de Deus, despojando todo o peso desnecessário e o pecado que tão facilmente e inteligentemente nos enreda, corramos com perseverança e persistência a implacável corrida que está diante de nós, olhando para longe de tudo que nos distrai e focalizando os nossos olhos em Jesus, que é o autor e aperfeiçoador da fé, o primeiro incentivo para a nossa crença e o único que traz a nossa fé à maturidade, que por causa da alegria de cumprir a meta colocada diante dele, suportou a cruz, ignorando a vergonha. Ele é o nosso exemplo. Nada o parou. Ele foi até o fim. Ignorando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus, revelando sua divindade, sua autoridade, a conclusão de sua obra. Considere e medite sobre aquele que suportou dos pecados tal hostilidade amarga contra si mesmo. Considere tudo em comparação com suas provações, para que você não fique cansado e sem coração. Então fortaleçam as mãos fracas e os joelhos que tremem.
cortem e façam caminhos lisos e retos para os teus pés, que são seguros e seguem na direção certa, para que a perna que é doente não seja posta fora da articulação, mas antes possa ser curada. Que escritura! É Deus aqui dizendo para você: os obstáculos podem ser imensos, mas eu já decretei sua vitória e a graça está sobre você. E nós estamos rodeados de uma nuvem imensa de testemunhas. Vá para Hebreus 11. Os homens que pela fé, conquistaram a promessa. Pela fé, cumpriram com propósito. Pela fé, deixaram um testemunho para todos nós. E o nosso Mestre Jesus, que foi até o fim, suportou a vergonha e o descaso, mas não recuou, e por fim foi exaltado e está à direita do Pai. E a palavra de Deus dizendo: fortaleça suas mãos, fortaleça-se no Senhor. Creia na promessa, creia na verdade, levante-se com fé. Você pode, a graça em você. Deus está aqui incentivando você. Não recue nem 1 milímetro. Não olhe para a direção oposta, não ouça vozes negativas. Apenas se levante. Pega a palavra, se vista dela e avance, porque é tempo de você viver a glória dele. Tem desafios enormes aí diante de você, mas ele está dizendo: eu estou com você. E não é para a derrota, é para a vitória. É hora de você romper, é hora de você viver o que você ainda não viveu. Após esse enfrentamento, você vai desfrutar de uma glória que você ainda não conhece. Então levanta. Você tem pedido muito para Deus, não é? Você tem sonhos altos, não é? É isso aí. Vai. Pode enfrentar. Você vai ouvir, ou talvez já está ouvindo, muita coisa negativa. Tem muito desafio aí. Muitas vezes, Satanás ele vai lutar de todas as maneiras, muitas vezes, para nos convencer que é loucura. Não faz isso não. Por quê? Porque ele quer você desobedecendo a Deus, decidindo a sua vida pelo medo, pela intimidação, e frustrado, porque por fim, você vai estar lá num lugarzinho pequeno, frustrado, chorando todas as possibilidades que o Senhor colocou diante de você, mas você se intimidou, se acovardou, foi ouvir as vozes erradas, às vezes até as vozes dos especialistas, quando Deus estava dizendo: vá, faça a minha vontade, eu estou dizendo, eu derramo graça sobre você, você não vai ser envergonhado, você não vai ser envergonhado. Pensa grande. Amplia a tenda, firma as estacas. Não tenha medo, porque você não vai sofrer vergonha. Não se acanhe, porque você não vai se decepcionar. Levanta, porque eu sinto no meu espírito que Deus está aqui, ó, empurrando você para algo que é desafiador, que assusta, que amedronta, mas é a hora. Ele vai dar a vitória a você, apenas creia, porque tudo é possível que crê. A graça sobre graça.
Há uma graça especial sobre você, não precisa temer. Todos os obstáculos vão cair por terra. Todos os inimigos serão envergonhados. Tudo que parece loucura vai se transformar no maior testemunho da sua vida. É tempo de você viver resultados que você nunca viveu, mas também de enfrentar coisas que você nunca enfrentou. Apenas creia. Não tema nada, não desista, não recue 1 milímetro, que seja agora que você vai com mais força. Em meio aos nãos e bloqueios e impossibilidades, vá. Porque você vai cantar o hino da vitória, vai dar um grande testemunho e vai edificar todos nós. Estamos nos 52 dias. Levanta com fé, porque é tempo de você viver as maiores restaurações da sua vida. Tudo que tem que fazer é isso aqui, ó. Tudo é possível aquele que crê. Quem é que disse? Disse Jesus. Disse Jesus. Talvez você está igual o pai do menino perguntando, mas o senhor pode? Podes. Eu posso tudo. Mas tudo é possível aquele que crê. Deus pode tudo. E você? Você pode crer? Pode sim. Você pode crer, você está crendo e você vai continuar crendo e avançando em fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e que a Tua palavra tenha possuído os corações e um povo forte, dominado por uma fé viva, já tenha se levantado, esteja rumando para lugares altos, Senhor, porque é tempo dela ir para lugares altos, que ela apenas confie, porque os seus pensamentos são mais altos do que os nossos, os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos, que ela creia na sua palavra, porque a graça do Senhor está sobre ela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Que ela creia, Senhor, que cada um que está orando comigo creia, que como tantos, essa imensa nuvem de testemunhas, Senhor, quantos que deram testemunho porque creram, está aqui na palavra. Nós estamos cercados, Senhor, de testemunhos poderosos porque essas pessoas creram. Tudo que nós temos que fazer é seguir esses passos, crendo, porque a sua palavra não falha. Abençoa, Senhor, meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde os programas estiver chegando, que a palavra do Senhor tenha envolvido o teu povo, possuído os corações, e que eu deixe um povo, Senhor, forte, alegre, convicto, avançando para níveis mais altos. É de glória em glória, é de fé em fé, é hora de ir além. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca. É onde nós estamos. E hoje, o primeiro jejum dos 52 dias. E vai ser uma glória. Um dia de grandes definições, tenho certeza disso. Abrimos às 15 horas, damos início ao encerramento às 19h30. Amanhã, os clamores às 7 ao meio-dia, dos 52 dias, e vamos para uma glória maior. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.